dia, paz seja convosco, amém? Estamos nessa manhã com a nossa escola bíblica dominical. Vamos estar aprendendo a lição da revista 10. O tema é os cônjuges e a sexualidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero orar contigo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, te damos graça por essa manhã abençoada de domingo, ao qual vamos estar, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Vamos ser ministrados, Senhor, uma aula, Senhor, o assunto sobre família. Toma minha mente, toma meu coração, toma minha esposa, meus filhos, me guarda, Senhor, usa minha vida para a Tua glória, para a Tua honra. Te entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amado, pega a Tua Bíblia e abra lá em livro de Cantares, no capítulo 7, vamos estar lendo esse versículo de Cantares, capítulo 7, versículo do 1 ao 10. Está escrito assim: Ó filha de um príncipe, como são bonitos os seus pés calçados de sandálias. As curvas dos seus quadris são como joias, são trabalho de um artista. O seu umbigo é uma taça onde não falta vinho. A sua cintura é como um feixe de trigo cercado de lírios. Os seus seios parecem duas crias gêmeas de uma gazela. O seu pescoço é como uma torre de marfim. Os seus olhos são como os poços que ficam ao lado dos portões da grande cidade de Esbom. O seu nariz é tão belo como a torre do Líbano. A sua cabeça está sempre erguida como o Monte Carmelo. Os seus cabelos são como a púrpura, até um rei ficaria preso nas suas tranças. Como você é linda, minha querida! Como você me dá prazer! Como é agradável a sua presença! Você é tão graciosa como uma palmeira e seus seios são como cachos de tâmaras. Vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Os seus seios são para mim como cachos de uvas. A sua boca tem o perfume das maçãs e os seus beijos são como vinho delicioso. Então, que o meu querido beba suavemente este vinho que escorre entre os seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me quer. Amém, querido? Nessa aula vamos aprender o objetivo de uma vida com Deus, de uma vida entregue a Deus, de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. Amém, querido? Palavra introdutória. O diabo tenta transformar as bênçãos de Deus em maldição. Ele é especialista em deturpar a verdade, agindo dessa forma desde o princípio. Foi exatamente isso que ele fez com Eva ao convencê-la a comer do fruto da árvore do bem e do mal. Gênesis 3, do 1 ao 5. O sexo é apenas mais um exemplo das inúmeras distorções realizadas pelo diabo. O casamento surgiu para resolver o problema da solidão e proporcionar completude, porém, por conta da natureza do coração humano e da influência de Satanás. A união entre homem e mulher tem se tornado, infelizmente, uma prisão e um sofrimento para muitos. O apetite sexual existe no homem e é fruto do ato, criação de Deus. Irmãos, abra tua Bíblia em Gênesis 3, do 1 ao 5, e vamos entender um pouco o que é um relacionamento, o que faz parte de um relacionamento. Eu creio que Deus ele vai falar comigo e vai falar contigo nesse livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo vai ser do 1 ao 5, em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia e vamos lá. Gênesis capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Eu creio que nessa manhã Deus quer falar comigo
e contigo. Amém? 3, do 1 ao 5. Na minha Bíblia está escrito assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem da fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Querido, eu creio que a obediência que Eva e Adão não teve nesse momento, ao qual a serpente tentou distorcer aquilo que Deus tinha falado com Eva e com Adão, se eles tivessem prestado atenção no que Deus tinha falado, na ordenança de Deus, o pecado não tinha entrado. Mas não, porém, eles não deram ouvido àquilo que Deus ministrou sobre eles. Isso acontece comigo e contigo. Muitas das vezes Deus usa o pastor, usa o obreiro, usa alguém me dando um conselho e te dando um conselho, e muitas das vezes nós não queremos ouvir. Nós, às vezes, até ouvimos por educação, mas, porém, quando saímos de determinados conselhos, de determinada conversa, agimos da forma que achamos melhores. E por isso que hoje muitas famílias estão sofrendo com isso. Porque realmente Deus dá uma direção ao pastor, dá uma direção ao seu líder, e as pessoas não querem receber essa orientação como se fosse Deus falando. E isso aconteceu com Eva e com Adão, pois Deus permitiu que eles comessem de todas as frutas que tinha ali no jardim, menos da fruta do bem e do mal, não porque iria abrir os olhos deles, mas foi pela obediência. E eu creio que o que a Bíblia nos ensina, que a obediência gera bênção, muitas famílias hoje estão se perdendo porque não obedecem mais a Deus. Cada um faz o que quer, cada um age da forma que quer, cada um faz o que é melhor para si e esquece que tem um Deus que no céu vê tudo. Amém, amado? Continuando. O apetite sexual existe no homem e é fruto do ato criativo de Deus. Gênesis 1, 27 e 28. Portanto, o sexo é uma bênção do Criador e, como tal, deve ser praticado sem culpa ou neurose. O prazer deve caracterizá-lo. Aliás, quando não há prazer, não é sexo, que, inclusive, faz muito bem à saúde. Ou seja, Deus criou o sexo entre o homem e a mulher. Por isso que a Bíblia fala que nós nos tornamos uma só carne. Tudo com a bênção de Deus. Porém, o sexo fora do casamento, todos nós sabemos que é pecado. E não existe sexo entre duas pessoas da mesma sexualidade. Não existe isso. Isso não é criação de Deus. Isso é pecado, isso é maldição. Porque Deus, por isso que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então, querido, se você leva uma vida de santificação, se você leva uma vida de comunhão com Deus, você entende isso tudo, você conhece isso tudo, então é necessário nós agirmos dentro da vontade e dos parâmetros bíblicos. Por isso nós temos o manual, temos a instrução que vem do céu. Se conhecermos a verdade e praticarmos a verdade, a nossa vida vai ter uma base, a nossa vida vai ser uma vida de santificação, a nossa vida vai ser uma vida cheia da graça e da presença de Deus. Nós vejamos hoje famílias que são bem estruturadas, famílias que são bem instruídas, famílias que têm um bom exemplo para mim e para a tua família. Mas também, por outro lado, vejamos família dividida, família que no meio da caminhada, marido separa da esposa, a esposa separa do marido, tudo isso por causa do pecado, tudo isso por causa da desobediência. E hoje muitos cristãos querem viver como o mundo, demasiado, ou seja, quer casar, só quer juntar, não quer casar, quer viver uma vida de pecado. E isso Deus não vai permitir e não vai abençoar. Por isso, querido, eu creio que através dessa aula, Deus, Ele quer me abençoar e quer te abençoar.
Que essa aula venha a ser uma aula abençoada para a minha vida, para a tua vida. Eu creio que dentro desse estudo nós vamos aprender a dominar nossas emoções, a dominar o nosso sentimento. Sabe, querido, muitos de nós estamos perdendo não porque o diabo está nos tirando, mas porque nós estamos permitindo o diabo fazer a desordem na minha e na tua família, tudo por causa dos nossos sentimentos e das nossas vontades. Quando nós temos uma vida de santidade, Deus, ele derrama bênção sobre a nossa vida. Por isso que Deus falou com Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. E a família santificada diante do altar de Deus, ela é abençoada, ela é cheia do Espírito Santo. Uma família abençoada, uma família com a bênção de Deus, ela está preparada para enfrentar todas as lutas. Sabe, querido, nós temos aqui na nossa igreja, na IEQ, aqui na Samambaia, nós temos orações aos domingos pela manhã. Hoje, por exemplo, nós temos orações, nós temos culto às 10 horas, temos culto às 18h30, temos culto à terça-feira, 19h30, estamos com a campanha, sabe, querido? Águas que saram, águas que vai sarar minha família, vai sarar a tua família, águas que vai libertar minha família e libertar a tua família, sabe? Nós temos que aprender a obedecer à voz da autoridade constituída por Deus sobre a nossa vida. O nosso pastor Juventino, a nossa pastora Ana Paula tem nos ensinado isso. Quando nós levamos uma vida de obediência, uma vida ao qual conseguimos respeitar aquilo que Deus fala através da nossa liderança, a nossa família é bem estruturada, a nossa família é bem instruída, a nossa família é bem sucedida, a nossa família consegue sobressair no momento da dificuldade. Então, amado, que essa lição venha entrar na minha vida e na tua vida. Eu creio que através dessa lição nós vamos alcançar o sobrenatural de Deus. Temos que aprender a crer no que o profeta diz. O maior profeta da minha vida e da tua vida é o Senhor Jesus Cristo. Aprendemos isso domingo retrasado. Sabe, querido? E que o dia de hoje possa ser um dia abençoado na minha e na tua vida. Eu quero orar pela tua vida e pela minha vida. Senhor, que nessa manhã, Pai, que essa aula, Senhor, possa, Senhor, mudar a minha vida. Mudar a vida daqueles que estão nos assistindo, Pai. Aqueles que vai, Senhor, assistir essa aula. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, toma cada família que tem passado por um momento difícil, Senhor, nas tuas mãos. Pessoas que se encontram desempregadas, pessoas que se encontram, Senhor, passando por um momento difícil na área da saúde. Meu Deus, alcance esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Meu Pai, alcance esse jovem, esse adolescente, essa criança, esse junior, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ser homens curados, mulheres curadas, tuas filhas, Senhor. Meu Deus, que as pessoas venham entender, Senhor, que o sexo, Pai, fora do casamento, Senhor, é pecado de morte, Senhor. E as pessoas que andam adultério, Senhor, que possam, Senhor, se conscientizar e entender que estamos vivendo, Pai, os últimos dias da igreja do Senhor na face da terra. Meu Deus, eu oro e te entrego a vida de cada um em nome de Jesus. Amado, que essa aula possa ser uma bênção na tua vida, que essa aula venha fazer uma diferença na tua vida. Infelizmente, gostaríamos de ter um tempo maior, mas nós temos, sabe, um tempo determinado. E eu creio que Deus, dentro desse tempo, está falando comigo e contigo. Tenha um domingo abençoado, que Deus te abençoe, paz seja convosco. Receba a bênção apostólica, amém, querido? Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Paz seja convosco.